Acordei com a luz suave da alvorada infiltrar-se por entre as cortinas, pintando nosso quarto com tons dourados e rosados. O ar estava fresco, carregado com o leve aroma da chuva da noite anterior. O Rui, o meu marido, já estava acordado. Vi os seus ombros largos recortados contra a janela, enquanto ele olhava para fora, perdido nos seus pensamentos. O cabelo castanho escuro, despenteado de sono, e a forma como ele se mantinha com as mãos nos bolsos e a cabeça ligeiramente inclinada, davam-lhe um ar de alguém que carregava o peso de um sonho secreto. Conheço esse olhar. Há meses que o vejo, mas hoje parecia diferente, como uma fechadura antiga que, ao fim de muitos anos, finalmente se abre com um clique. O Rui e eu estamos casados há 7 anos, e aprendi a lê-lo como um livro que nem sempre compreendo, mas do qual não consigo afastar os olhos. Ele é pouco dado a palavras, mas os seus olhos dizem muito. Castanhos e quentes, sempre à procura de algo mais. No último ano, ele pediu 2 coisas, 2 desejos que pairavam entre nós como um fio demasiado esticado, prestes a arrebentar. De manhã e à noite, queria que nos ligássemos de uma forma tão intensa que me parecia demasiado crua, demasiado vulnerável. Não era só amor, não era só intimidade, era algo quase ritualístico, feito na nossa cama durante as horas silenciosas do dia, quando o mundo parecia ser só nosso. Eu resistia, não porque não amasse, mas porque parecia demasiado exposto, demasiado exigente. Mas hoje, cansei de dizer não. Hoje, quero ceder. Escorrego para fora da cama, o chão de madeira frio sob os meus pés descalços, e caminho até ele. Ele vira-se assim que sente a minha presença, antes ainda de eu tocar-lhe a mão. O sorriso no seu rosto é suave, quase infantil, e mexe comigo de uma forma que não sei explicar. Bom dia, diz ele, a voz grave e rouca do sono. Bom dia, respondo, o coração a bater um pouco mais rápido. Inspiro fundo para me acalmar. Estive a pensar no que pediste. Digo finalmente. Os olhos dele abrem-se ligeiramente, suficiente para eu notar. Não diz nada, espera, dando-me espaço para encontrar as palavras. Gosto disso nele. Nunca pressiona demasiado, mesmo quando quer algo com todas as fibras do seu ser. Estou pronta, digo por fim, com a voz quase um sussurro. De manhã e à noite. Vamos fazer isso. Ele olha para mim durante um instante, como se tentasse perceber se fala sério, ou se é só um capricho passageiro. Depois, um sorriso largo espalha-se-lhe pela cara, iluminando-lhe as feições como o sol nascente lá fora. Tens a certeza? Pergunta, cheio de esperança. Assinto, sentindo uma mistura estranha de nervosismo e excitação. Sim, tenho a certeza. Começamos. Naquela primeira manhã, tudo foi desajeitado, como tentar dançar ao som de uma música que nunca ouvimos antes. A cama rangeu sob nosso peso, e eu sentia cada som, cada movimento como se fosse um segredo a desvendar. O Rui foi gentil, as suas mãos firmes e quentes, mas eu sentia o peso das suas expectativas, a sua saudade. Ele queria que estivéssemos plenamente presentes, perdidos um no outro, tornando aqueles momentos sagrados. De manhã e à noite, dizia, porque é quando o mundo se cala e só existimos nós. Não sei o que esperava, talvez que fosse esmagador ou exaustivo, mas não foi. A princípio, foi desajeitado, mas havia ternura, uma brutal honestidade que apertava o meu coração. Quando acabou, ficamos deitados, enredados nos lençóis, a nossa respiração a misturar-se no ar fresco da manhã. O Rui estendeu a mão, entrelaçou seus dedos nos meus, e senti algo mudar entre nós. Não era só o ato em si, era o que ele representava, confiança. Render-se. Amor. Naquela noite, tentamos outra vez. Tudo foi diferente, menos desajeitado, mais consciente. O quarto estava escuro, excepto pela luz fraca do candeeiro da rua a atravessar a janela. O Rui sussurrou meu nome, um sussurro quase como uma oração. Deixei-me mergulhar naquele momento, abaixar as barreiras que tinha erguido ao redor do meu coração. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me vista de verdade. Os dias passaram as semanas, e criamos aquele novo ritmo, de manhã e à noite, como ele queria. No início, eu estava muito consciente da rotina, como se estivesse a riscar uma tarefa da lista. Mas, com o tempo, tornou-se outra coisa, mais profunda. Já não era só o ato físico, era a ligação que construíamos, a forma como aprendíamos a falar um com o outro sem palavras. De manhã, era uma intimidade calma, suave e quente, como acordar com a chuva a cair devagar. À noite, era mais intenso, como uma tempestade que se aproxima, cheia de paixão e urgência. Comecei a ansiar por aqueles momentos, pela forma como eles firmavam os nossos dias, dando-nos algo a que nos agarrar num mundo que parecia caótico e incerto. Rui também mudou. Vi isso na forma como se movia, no olhar que me lançava. Agora havia uma leveza nele, uma satisfação que eu não via há anos. Sempre fora um marido bom, equilibrado, gentil, confiável, mas agora tinha uma faísca, um fogo mais intenso do que antes.
Ria mais, tocava-me mais, não só na cama, mas nos pequenos momentos do dia. Passava-me a mão pelos cabelos quando eu cozinhava, pousava a mão no meu joelho enquanto víamos televisão, como se tivesse finalmente encontrado o que procurava, e fosse o ponto, mas não era tudo perfeito. Havia manhãs em que eu estava cansada, e o último desejo do mundo era entregar-me àquele ritual. Havia noites em que me sentia crua, exposta, como se tivesse dado demasiado de mim e não restasse nada para mim. Comecei a pensar se não teria cometido um erro, se não tinha cedido a algo que me consumiria. Não dizia nada ao Rui, mas acho que ele sentia. Sempre me leu bem, mesmo quando eu tentava esconder-me. Numa noite, depois de termos acabado, fiquei a olhar para o teto. O peito apertava-se-me com um sentimento que não sabia nomear. O Rui virou-se para o lado, apoiou-se no cotovelo e olhou-me. Estás bem? Perguntou baixinho. Assenti, mas era mentira, e ele sabia o. Ele estendeu a mão e afastou uma madeixa do meu rosto. Fala comigo, disse. Inspirei fundo, a tentar encontrar as palavras. É demasiado, confessei. Não sei se consigo lidar com isto, de manhã e à noite, todos os dias. Às vezes parece demais. O rosto dele suavizou-se, e por um momento teme que se magoasse, que o tomasse para si. Mas, em vez disso, ele acenou, como se tivesse esperado que eu dissesse aquilo. Eu sei, disse. Sei que é muito. Só queria que fossemos mais próximos, percebes? Mais próximos do que alguma vez fomos. Mas se é demais, podemos parar ou abrandar. Como quiseres. As palavras dele surpreenderam-me. Pensei que iria lutar por aquilo, resistir, mas ali estava ele, a oferecer-me libertação. Isso fez-me perceber o quanto me amava. Não só a ideia de nós, mas a mim. A verdadeira eu, com todas as dúvidas e medos. Apertei-lhe a mão com força. Não, disse. Não quero parar. Só preciso de perceber como fazer isto funcionar. Para mim também. Ele sorriu, um sorriso como o sol a romper as nuvens. Vamos descobrir juntos, disse. E assim fizemos. Encontramos um equilíbrio, uma forma de fazer aquilo nosso. Às vezes, de manhã, era rápido e divertido, uma forma de começar o dia a sorrir. Noutras noites, era lento e consciente, uma forma de restaurar a conexão depois de um dia longo. Houve dias em que não fizemos nada, quando a vida se interpôs. Um prazo no trabalho, um filho doente, uma discussão que nos deixou demasiado exaustos para nos tocarmos. Mas mesmo nesses dias, a promessa permanecia. Um lembrete de que estávamos juntos. Meses passaram, e comecei a ver a beleza do que o Rui queria. Não era só o ato, era o que ele fez por nós. Agora, estávamos mais próximos, não só na cama, mas em todas as áreas da nossa vida. Falávamos mais, ríamos mais, discutíamos menos. O muro que eu tinha erguido à volta do meu coração caiu, dando lugar a algo mais forte, mais verdadeiro. Entendi que ceder não foi perder-me, mas encontrar-nos. Mas depois, algo mudou. No início, quase imperceptível, tão pequeno que quase não reparei. O Rui começou a distanciar-se. Não de forma drástica, não como se fechasse em si, mas na forma como abordava o nosso ritual. Por vezes, de manhã, estava demasiado cansado, virava-se para o lado com desculpas vagas. À noite, adormecia antes de começarmos. Pensei que era só a vida. O trabalho dele estava a ser estressante, e ele ficava acordado até tarde a tentar acabar um projeto. Mas, com o passar das semanas, percebi que era mais do que isso. Ele parecia satisfeito, contente, como se tivesse finalmente conseguido o que queria, e agora já não precisasse tanto. Numa noite, quando os miúdos dormiam e a casa estava silenciosa, trouxe o assunto à tona. Sentamo-nos no sofá, entre nós uma tigela de pipocas. A televisão passava um filme que nenhum de nós realmente via. Rui, disse, virando-me para ele, não tens pedido muito disto ultimamente. Ele olhou para mim, e por um momento seu rosto ficou inexplicável. Depois sorriu, meio envergonhado. Provavelmente não, disse. Não sei, não é que eu não queira. É só que sinto que agora está tudo bem, percebes? Como se tivéssemos encontrado nosso ritmo. Ergui uma sobrancelha, sem saber se devia sentir-me aliviada ou magoada, e acabou. Conseguistes o que querias e agora esqueceste? Ele riu. Um som quente e familiar. Não, não é isso. Só queria que fossemos mais próximos, e somos, mais do que alguma vez pensei que poderíamos ser. Já não sinto que preciso de lutar por isso. Não é sobre os rituais da manhã e da noite, é sobre nós. E estamos bem. As palavras dele envolveram-me como um cobertor quente numa noite fria, suaves, firmes e reconfortantes. Naquele momento, percebi que ele tinha razão. Completamente razão. Nem sei quando aconteceu, mas aquilo que antes parecia tão pesado, tão esmagador e confuso, transformou-se numa pequena parte da nossa vida diária. Já não era o centro de tudo. Não nos controlava nem nos definia. Mas continuava lá, como um fio silencioso, delicadamente entrelaçado no tecido da nossa história. Não era mais alto nem evidente.
Apenas existia calmamente, como o ritmo do coração que continua a bater. Aconteça o que acontecer. Inclinei-me para ele, sentindo seu peito a subir e descer, como a calma depois da tempestade. A minha cabeça repousou no seu ombro, e ele abraçou-me, segurando-me como se nunca me fosse deixar ir. Está tudo bem, sussurrei, quase um suspiro. E estava mesmo. O tempo passou, como sempre passa. Os anos avançaram, por vezes devagar, por vezes num borrão. A nossa vida juntos tornou-se mais plena, mais rica, preenchida de memórias. Os miúdos cresceram mais rápido do que esperávamos. A casa ficou mais barulhenta, mais desarrumada, mas também mais quente com o riso e o cheiro do jantar no forno. Nós também envelhecemos, não só em anos, mas na forma como nos compreendemos, como ouvimos, como amamos. Rui e eu mergulhamos num amor que não precisa de fogos de artifício ou flores. É o tipo de amor que vive nos pequenos espaços silenciosos. No modo como fazemos café juntos todas as manhãs, lado a lado, sem falar muito. Na forma como ele me beija na bochecha quando passo por ele no corredor. Ou nas noites em que estamos na cama, a falar de tudo e de nada. Os nossos dedos entrelaçados como raízes que encontraram abrigo no outro. Ritual matinal e noturno, que antes parecia tão grande e desajeitado, acabou por ficar em segundo plano. Não porque não tivesse significado, mas porque teve. Cumpriu o seu propósito. Ensinou-nos a confiar, a ser honestos, a dar e receber com o coração aberto. Levou-nos a este lugar, mais fortes, mais abertos, mais ligados. Às vezes, quando estou sozinha e a casa está silenciosa, apanho-me a pensar naquela primeira manhã. Volto a ver-me junto à janela, nervosa e insegura, a questionar se estava a cometer um erro. Lembro-me de como segurava firmemente os meus medos. Sem saber o que dizer sim significava. Não sabia então o que aquele momento faria conosco, que portas abriria. Mas agora, olhando para trás, estou grata por ter dito sim. Não porque ele quisesse, mas porque era o que precisávamos. Aquele simples sim foi o começo de algo novo, algo mais profundo. Foi a chave para um quarto no nosso casamento que eu nem sabia que existia. E dentro daquele quarto, encontrei um novo amor, uma nova confiança, uma versão de mim que nunca antes tinha conhecido. Agora, o Rui já não pede isso. E eu também não. Já não precisamos. Não se trata mais de pedidos ou rotinas. Trata-se de nos compreendermos sem palavras. Mas, de vez em quando a casa está calma e o mundo lá fora parece distante, voltamos a encontrar-nos, de manhã ou à noite, naquela velha cama que rende. E nesses momentos, não é só sobre o ato. É sobre a ligação, a intimidade. Um lembrete silencioso de que, em todos os momentos da vida, continuamos a ser nós. E eu lembro-me do que ele queria. Não só aquilo, mas amor, segurança, união. E estou tão profundamente, sinceramente feliz por ter dito sim. Porque aquele sim não mudou só o momento. Mudou tudo. O sol já estava alto quando acordei com um peso estranho no peito. A luz filtrava-se pelas rendas da cortina, desenhando sombras delicadas no chão de madeira do nosso quarto em Viseu. O Rui já não estava ao meu lado, como habitualmente, e a cama parecia demasiado grande e fria, apesar do edredão de lã que ele tanto gostava. Levantei-me devagar, sentindo o corpo ainda cansado da noite anterior. Vesti um hobby de seda azul escuro, que tinha comprado numa daquelas lojas pequeninas no centro histórico, onde o aroma lavanda e o som suave do fado me trazem sempre uma paz estranha. Nos pés, calcei as minhas pantufas de veludo verde, que ele dizia parecerem sapatinhos de duende, e eu sempre respondia que, se era para ser duende, preferia ser a rainha do bosque. Desci as escadas com passos silenciosos, tentando não acordar a Margarida e o Tomás, os nossos 2 filhos que já começavam a ser a alegria e a confusão da casa. A cozinha estava inundada pela luz da manhã e pelo aroma forte do café a pingar na cafeteira. O Rui estava lá, encostado ao balcão, a olhar pela janela para a rua estreita e calçada de pedra, onde as flores do jacarandá começavam a abrir. Ele vestia uma camisa branca, ligeiramente amarrotada, e umas calças de ganga que lhe assentavam como feitas à medida. O cabelo castanho ainda desarrumado, e aquele olhar distante que tantas vezes me fazia querer abraçá-lo e puxá-lo para perto. Bom dia, disse eu, tentando soar casual, mas sentindo a voz trêmula. Ele virou-se lentamente, e um sorriso suave abriu-lhe o rosto. Bom dia, Inês. Dormiste bem, mais ou menos, respondi, aproximando-me dele. Houve um silêncio confortável entre nós, quebrado apenas pelo tilintar da colher na chávena de café. Estive a pensar, começou ele, esfregando a barba por fazer, sobre o nosso ritual. Olhei para ele, curiosa e um pouco apreensiva. Acho que precisamos de conversar. Não quero que isto se torne uma obrigação, sabes? Que seja algo que fazemos só porque sim. Engoli em seco. Na verdade, eu também tinha sentido essa pressão, aquela necessidade de corresponder que às vezes me sufocava. Concordo, disse, sentindo um aperto no peito. Às vezes parece que estamos a dançar conforme a música de outra pessoa. Riu-se, aquele riso quente e familiar que me fazia esquecer as preocupações. E eu não quero que seja isso.
Quero que seja nosso, um momento nosso, não um fardo. Aproximei-me e toquei-lhe no braço, sentindo o calor da sua pele. Então, que tal fazermos diferente? Em vez de manhã e noite, quando nos apetecer, quando sentirmos que é o momento. Ele levantou as sobrancelhas, surpreso. Gostei disso. Sem regras, sem pressão. Exatamente. Naquele instante, percebi que o que importava não era o quando, mas o como. Que o amor não se mede em rituais rígidos, mas na liberdade de sermos nós mesmos. Ao longo dos dias que se seguiram, começamos a redescobrir-nos, a brincar com os gestos, os toques, as palavras. O Rui trazia para casa pequenas surpresas, um ramo de malmiqueres silvestres, uma carta escrita à mão com um poema que ele tinha inventado, um sorriso inesperado no meio do caos da rotina. Eu, por minha vez, aprendi a rir mais, a deixar de lado a perfeição que queria controlar. Vestia vestidos leves e soltos, que dançavam com a brisa da tarde, e usava brincos de filigrana que tinham sido da minha avó, sentindo-me conectada a ela e à força das mulheres que vieram antes de mim. Numa dessas tardes, enquanto caminhávamos pela Avenida da Liberdade, ele segurou minha mão e disse: sabes, Inês, temos tido uma vida tão cheia de compromissos e responsabilidades que quase esquecemos como é simples estar juntos. Sorri, e ele beijou-me a testa, naquele gesto terno que me fazia sentir segura. Mas nem tudo era perfeito. Ainda havia dias em que o cansaço e as dúvidas me assaltavam. Dias em que a solidão parecia maior, mesmo estando rodeada pela família. Dias em que questionava se estávamos no caminho certo. Foi numa dessas noites, enquanto olhávamos as estrelas do terraço, que o Rui me contou um segredo que me deixou sem fôlego. Inês, disse ele, com a voz quase um sussurro, há algo que preciso de te mostrar. Algo que encontrei por acaso, mas que pode mudar tudo. Meu coração acelerou. O que seria? Um antigo diário, uma carta, uma memória esquecida? Ele puxou um envelope envelhecido do bolso da camisa e entregou-me. Abri com cuidado e encontrei um bilhete escrito à mão, com uma caligrafia elegante e antiga, datado de há mais de 50 anos. As palavras falavam de um amor proibido, de encontros secretos naquela mesma casa onde vivíamos. Numa altura em que as convenções eram mais rígidas e o mundo parecia menor. O bilhete terminava com uma frase enigmática: quem desvendar este segredo encontrará a chave para a verdadeira liberdade. Olhei para o Rui, os olhos brilhando de emoção e mistério. O que é isto? Perguntei, quase temerosa. Ele sorriu, mas havia uma sombra no seu olhar. A nossa história não é apenas a nossa. É parte de algo maior, Inês. Algo que precisa de ser descoberto. E naquele momento, percebi que a nossa vida, o nosso amor, estava prestes a entrar numa nova e inesperada aventura. Mas o que exatamente se escondia por trás daquele bilhete? Que segredos antigos a nossa casa guardava? E que liberdade nos esperava do outro lado da porta? Só o tempo diria. Mas uma coisa era certa, nunca mais seríamos os mesmos. E eu estava pronta para descobrir o que estava para vir. A manhã seguinte trouxe consigo um silêncio diferente, quase solene, que pairava no ar da nossa casa em Viseu. O bilhete antigo, cuidadosamente guardado numa caixa de madeira que o Rui retirara do sótão, parecia pesar mais do que o seu tamanho. Sentei-me à mesa da cozinha, vestida com uma blusa branca de linho que deixava os ombros ligeiramente à mostra, e uma saia comprida de algodão cor de terra, enquanto observava o Rui mexer o café com vagar, os seus olhos perdidos naquele passado que agora nos chamava. Sentes isso? Perguntei, brincando, mas com um toque de nervosismo, como se estivéssemos a entrar numa daquelas novelas que a minha avó adorava ver, cheia de segredos e reviravoltas. Ele riu, um som profundo que me aqueceu por dentro. Se isto fosse uma novela, já sei que ia ser daquelas que nos deixa agarrados ao ecrã até às 3 da manhã. Levantei-me para buscar o pequeno almoço. O vestido a deslizar suavemente sobre a pele, e enquanto servia as torradas, pensei em como a nossa rotina tinha mudado desde que decidimos libertar-nos das amarras do ritual matinal e noturno. Agora, a intimidade entre nós era mais leve, mais espontânea, como a brisa fresca que atravessa janelas abertas numa manhã de primavera. Mas este bilhete era diferente. Era um convite para algo maior, para uma descoberta que transcendia o nosso cotidiano. Após o café, decidimos explorar a parte da casa onde o Rui encontrara a caixa, o sótão, um espaço esquecido, cheio de teias de aranha e memórias empoeiradas. Enquanto subíamos a escada estreita, o ar frio envolveu-me, e a luz do sol filtrava-se pelas frestas da madeira velha, criando padrões que pareciam dançar ao ritmo da nossa excitação contida. No sótão, entre caixas de fotografias amareladas e móveis cobertos por lençóis brancos, encontramos um baú antigo, trabalhado em ferro forjado e com um cadeado oxidado. Rui, com um sorriso de menino a abrir um presente, usou uma pequena chave que descobrira num livro antigo para destrancá-lo. Dentro repousavam cartas, fotografias e um diário em couro gasto, com as letras gravadas Ana e Miguel. Reconhecemos, com sobressalto, que aquelas eram as assinaturas do bilhete e das correspondências. Comecei a folhear o diário,
sentindo cheiro a papel envelhecido e um misto de nostalgia e antecipação. As páginas contavam uma história de amor proibido entre Ana, uma jovem de uma família tradicional de Viseu, e Miguel, um pintor boêmio que vivia numa aldeia próxima. Fornos de Algodres. Narrativa era intensa e cheia de paixão, mas também de medo e luta contra as convenções da época. Os encontros secretos, as promessas sussurradas no escuro, os planos de fuga e o destino incerto. Tudo isto parecia ecoar de alguma forma na nossa própria história, como se estivéssemos a reviver um capítulo esquecido do passado da casa. Sabes, disse Rui, olhando para mim com olhos brilhantes, isto é mais do que um simples bilhete. É um mapa para um tesouro emocional, uma chave para entender o que significa amar contra todas as probabilidades. Senti um arrepio percorrer minha espinha, misturado com uma excitação que não sentia há muito tempo. E se esta história nos ajudar a encontrar a nossa própria liberdade? Murmurei, entrelaçando os meus dedos nos dele. Decidimos que iríamos seguir as pistas deixadas por Ana e Miguel, visitar os lugares mencionados nas cartas, tentar desvendar o que o tempo tinha escondido. Uma aventura que prometia reacender não só o nosso amor, mas também a nossa ligação com as raízes profundas daquela terra. Naquela tarde, vesti um vestido vermelho de algodão, justo na cintura e solto até os joelhos, com as sandálias de couro castanho que tinham sido do meu pai. Coloquei um colar de prata com pendente em forma de folha, um pequeno amuleto que a minha avó me deu, e senti-me pronta para partir. Enquanto Rui ajeitava a mochila com mapas e fotografias, não pude deixar de sorrir para ele, sentindo a familiaridade e o mistério a dançar entre nós. Mas, no fundo, algo me inquietava. Uma sensação vaga, um pressentimento que não conseguia nomear. Como se, ao abrir aquela caixa, tivéssemos despertado algo que preferia permanecer escondido. E enquanto fechávamos a porta da casa, prontos para enfrentar o desconhecido, uma sombra passou pela janela do sótão, rápida e silenciosa, quase imperceptível. Nem o Rui, nem eu a vimos. Mas ela estava lá. E a nossa aventura apenas começava. A estrada que nos levou até Fornos de Algodres serpenteava entre colinas verdejantes e vinhas carregadas, sob um céu azul que parecia querer abraçar o mundo inteiro. Eu estava sentada ao lado do Rui no velho Renault que herdamos dos meus pais, sentindo o vento brincar com as minhas mechas de cabelo castanho claro, enquanto o sol aquecia a pele exposta do meu pescoço e braços. Vesti um vestido de algodão branco, com pequenas flores bordadas em tons de azul e verde, que me fazia sentir leve, quase como se flutuasse entre as paisagens rurais que passavam pela janela. Nos pés, calçava umas sandálias de couro gastas, herança de uma viagem a Lisboa, e ao pescoço trazia o colar de prata com pendente em forma de folha, o meu talismã para aquela aventura. Sabes, Inês, disse o Rui, com o olhar fixo na estrada, um sorriso brincalhão a espreitar nos lábios. Se isto fosse um filme, já tínhamos tropeçado em qualquer coisa ou perdido o mapa umas 10 vezes. Rime, sentindo a leveza que há tanto tempo não sentia ao lado dele. Pois é, respondi, enquanto tentava não olhar para o telemóvel onde tínhamos carregado as fotografias e as notas do diário de Ana, mas pelo menos estamos juntos nisto. E isso já é meio caminho andado. Chegamos à aldeia no início da tarde. Fornos de Algodres eram daqueles lugares onde o tempo parecia ter parado, com as ruas estreitas de pedra, as casas caiadas de branco e os telhados de telha vermelha, e o cheiro a pão acabado de cozer que vinha da padaria local. Paramos junto a uma pequena praça onde um grupo de idosos jogava as cartas à sombra de um plátano centenário. O Rui desceu do carro e esticou a mão para mim, e juntos começamos a explorar. No diário, Ana mencionava uma pequena capela abandonada, escondida entre os pinheiros na encosta da serra, onde ela e o Miguel se encontravam às escondidas. Decidimos ir até lá. Enquanto caminhávamos pela trilha coberta de folhas secas, senti o coração a bater mais rápido, não só pela subida, mas pela expectativa do que poderíamos encontrar. Quando chegamos à capela, a porta de madeira estava entreaberta, rangendo com o vento. O interior estava coberto de musgo e teias de aranha, mas ainda se podiam ver os vestígios de azulejos antigos e um altar simples, onde alguém tinha deixado uma vela meio queimada. Parece um sítio mágico, sussurrei, sentindo o peso da história ali guardada. Rui tirou uma pequena lanterna da mochila e iluminou uma inscrição na parede, quase apagada pelo tempo. Era um poema, escrito em português antigo, que falava de amor, esperança e liberdade. Ao ler aquelas palavras, senti uma mistura de emoção e mistério que me fez estremecer. Será que Miguel escreveu isto? Perguntei, olhando para o Rui. Ele sorriu, mas havia algo nos seus olhos que não consegui decifrar. Talvez, respondeu, pousando a mão na minha cintura, ou alguém que acreditava naquele amor como nós acreditamos no nosso. Passamos o resto da tarde a seguir as pistas deixadas no diário, visitando lugares que Ana e Miguel tinham marcado como especiais. O moinho de água antigo à beira do rio, a casa de pedra com janelas azuis onde Ana passava as tardes a bordar, e a taberna onde Miguel tocava guitarra para os amigos. Em cada lugar, sentia uma presença, uma energia que parecia ligar o passado e o presente,
como se estivéssemos a caminhar nas pegadas daqueles amantes proibidos. Medida que o sol começava a pôr-se, tingindo o céu de laranja e púrpura, voltamos para o carro em silêncio, imersos nas emoções daquele dia. No caminho de regresso, percebi que o Rui estava mais introspectivo do que o habitual. O rosto iluminado pela luz do entardecer tinha um brilho melancólico, e a mão que segurava me apertou-se com força. Há algo que não me disse, murmurei, sentindo a urgência no seu tom. Ele hesitou, olhando para mim com uma intensidade que me fez prender a respiração. É verdade, disse finalmente. Quando encontrei aquele bilhete no sótão, também encontrei uma fotografia. Uma fotografia de Ana e Miguel, mas havia outra pessoa na imagem. Alguém que parecia estar a observá-los, escondido nas sombras. Meu coração disparou. Uma terceira pessoa? Um segredo ainda mais profundo. Quem era? Perguntei, quase em sussurro. Não sei, respondeu Rui, com um sorriso triste. Alguém que talvez ainda esteja conosco. Ao observar. Ficamos calados, deixando que o mistério nos envolvesse como a noite que caía lentamente sobre Viseu. Quando chegamos à casa, a sensação de que algo maior nos aguardava cresceu dentro de mim. O passado e o presente entrelaçavam-se de uma forma que eu nunca imaginara. E no silêncio do quarto, enquanto Rui adormecia ao meu lado, senti que estávamos à beira de uma descoberta que poderia mudar tudo o que pensávamos sobre o amor, a liberdade e o destino. Mas o que seria essa sombra que os olhos do passado tinham deixado cair sobre nós? E estará ela pronta para revelar os seus segredos? Só o tempo, e a coragem para enfrentar o desconhecido, nos diria. E eu estava decidida a não fugir. Os dias que se seguiram trouxeram um misto de inquietação e fascínio. A casa, normalmente cheia do riso dos miúdos e do conforto das rotinas, parecia agora envolta numa aura de mistério, como se as paredes antigas guardassem segredos que só nós podíamos desvendar. Certa tarde, enquanto Rui trabalhava no escritório, decidi explorar novamente o sótão, aquele espaço esquecido que, de repente, se tornará o epicentro da nossa história. Vesti uma blusa de linho bege, com os botões a meio abertos, deixando entrever a pele dourada pelo sol da manhã, e uma saia de ganga justa que acentuava as minhas curvas de forma sutil. Nos pés, calcei os meus mocassins castanhos favoritos, confortáveis para a subida das escadas. Subi devagar, sentindo o pó que dançava nos raios de luz que entravam pelas janelas pequenas e enferrujadas. Ao chegar, o baú antigo continuava aberto, com as cartas espalhadas à minha volta. O diário de Ana repousava sobre uma mesa velha, e enquanto folheava as páginas amareladas, uma fotografia caiu discretamente entre os meus dedos. Era uma imagem pequena, meio desgastada pelo tempo, mas claro o suficiente para reconhecer as três figuras: Ana, Miguel e uma terceira pessoa, um homem com olhar intenso, vestido com um casaco escuro e um chapéu que lhe escondia parcialmente o rosto. Meu coração acelerou. Quem seria aquele homem que espreitava das sombras? Por que motivo estaria tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante? Enquanto ponderava estas perguntas, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi o Rui, com um sorriso curioso e os olhos carregados daquela ternura que sempre me fez sentir segura. Encontrei algo, disse, aproximando-se para ver a fotografia. Essa terceira pessoa, comecei, mas fui interrompida pela sua voz grave. Acho que é alguém importante para a história. Alguém que mudou tudo para Ana e Miguel. Decidimos que precisávamos de ajuda para descobrir mais. Lembrei-me então da Dona Amélia, a vizinha idosa que vivia no bairro há décadas e que sempre parecia saber mais do que dizia. Ela era uma mulher de estatura pequena, mas com uma presença imponente, cabelos brancos presos num coque apertado, e olhos azuis penetrantes que pareciam enxergar pela alma. Naquela mesma noite, com a fotografia em mãos, fomos visitá-la. Vesti um vestido preto simples, que realçava minha silhueta, e uns brincos de prata que brilhavam sob a luz do candeeiro da sala. O Rui usava uma camisa cinzenta de algodão e calças de tecido, arrumado mas informal. Dona Amélia recebeu-nos com um sorriso enigmático e um chá quente que pareceu aquecer não só o corpo, mas também o espírito. Mostramos-lhe a fotografia, e ela ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Essa é uma história que poucos conhecem, começou, com a voz carregada de emoção. O homem na fotografia era o Antônio, um homem que veio para esta terra com promessas e segredos. Ele amava profundamente Ana, mas o seu amor era proibido, e perigoso. Fiquei arrepiada, sentindo o peso daquelas palavras. Perigoso? Perguntei, a voz quase um sussurro. Sim, respondeu Dona Amélia. Havia tensões na aldeia, segredos que não podiam ser revelados. Antônio tinha ligações que ameaçavam não só o seu amor, mas a segurança de todos. Ana e Miguel foram apanhados nesse turbilhão, e a história que conhecem é só uma parte do que aconteceu. Rui apertou a minha mão, e eu senti uma mistura de medo e curiosidade a crescer dentro de mim. O que aconteceu depois? Perguntei, desejando saber mais. Dona Amélia sorriu tristemente. Isso, minha querida, é algo que ainda está por descobrir.
Mas cuidado, porque algumas verdades são como fogo, iluminam, mas também queimam. Saímos daquela casa com mais perguntas do que respostas, o coração pesado e a mente a fervilhar. A fotografia, o diário, as palavras de Dona Amélia, tudo parecia apontar para um segredo enterrado profundamente, um segredo que poderia mudar não só a história de Ana e Miguel, mas a nossa. Naquela noite, ao deitar-me ao lado do Rui, senti um frio estranho. Ele puxou-me para perto, os seus dedos entrelaçados nos meus, e sussurrou: estamos prontos para enfrentar o que vier. Juntos. Olhei para ele, os olhos brilhando de determinação e amor. Juntos, repeti. Mas, mal sabia eu, enquanto fechava os olhos, uma sombra movia-se silenciosamente pela casa, observando cada passo nosso, aguardando o momento certo para agir. E o momento estava mais perto do que imaginávamos.